Meus consagrados, vamos para o primeiro assunto de hoje, que é a ausência do técnico Renato na apresentação do Grêmio ontem. Segundo a informação do nosso colega Rodrigo Oliveira, teve um acordo com a direção do Grêmio para que o Renato se apresentasse hoje, no treino que será realizado à tarde. E num levantamento que foi feito pela nossa produção, pelo menos é a 7ª vez nesta passagem que o técnico é liberado de aparecer em algum treinamento do Grêmio. E também a gente está acompanhando aqui o print da matéria do Rodrigo Oliveira, mas o que eu queria também trazer para vocês aqui, a gente falou muito sobre essa ausência do Renato por ser aquele treino de reapresentação, para ser um treino mais físico, mas nós estávamos olhando hoje pela manhã a matéria que foi publicada no site do Grêmio, falando sobre a atividade de ontem, trazendo mais detalhes. Como o treino é fechado, a imprensa não tem acesso. Mas só para trazer um trecho do que foi escrito pelo Grêmio no seu site, nós temos imagens também em relação a esta atividade, foi de que os trabalhos começaram com o elenco fazendo um aquecimento com corrida leve no campo, depois teve alguns trabalhos com orientação da preparação física, mas aqui, depois o elenco foi dividido em 4 times em um trabalho técnico e tático, com espaço reduzido de campo. Em cada metade do gramado, 2 equipes se enfrentavam com o objetivo de trabalhar rapidamente a posse de bola até a finalização das jogadas no gol da equipe adversária. Então, quer dizer, a atividade de ontem ela foi muito mais do que um simples trabalho de força física. Não, teve trabalho técnico e tático no campo. E por isso, CCD, o tamanho da ausência do Renato, né? O quanto que isso impacta nessa reapresentação? Quando o clube e o treinador entendem que a sua ausência ela não é importante, dispensável. Ela é dispensável, não sou eu que vou dizer que ela não é. O Renato ir ou não ir não faz nenhuma diferença. A gente viu ontem, não faz nenhuma diferença. Porque o Renato não teve vergonha nenhuma de se esconder e o Grêmio não teve nenhuma vergonha de dizer que ele não foi, que ele foi dispensado. E, apesar de dizer que foi fisicamente, o próprio site desmentiu essa história de que foi fisicamente o trabalho. Então, eu vou dizer não, o Renato é completamente dispensável. Agora, o que eu penso disso? Né? E dessa coisa, 7ª vez que tu citasse, né? Pelo menos a 7ª, segundo o levantamento da nossa produção. O torcedor do Grêmio vai largar. O torcedor do Grêmio, que é a razão do clube, vai largar. Por quê? Porque quando alguém não respeita o Grêmio, quando alguém desrespeita e esse alguém comanda, o torcedor se sente autorizado também a dizer, eu não vou me preocupar com isso. Se nem quem está lá está se preocupando, eu vou me preocupar. E essa é a minha preocupação. Porque eu sou Grêmio. Grêmio. Aqui é Grêmio. Não me interessa se é o Renato, se é o Roberto, se é o Rogério, se é o Ricardo. Não me interessa. Me interessa o Grêmio. Domingo, sábado, eu vou torcer para o Grêmio. Aí vai ter gente dando discurso se ganhar ou gente dando patada se perder. Por quê? Porque essa é a regra. Agora, eu quero saber se estão fazendo bem feito o trabalho. Gastam uma Babilônia por mês. Babilônia. O Renato, por exemplo, ganha 1,5 milhão por mês. Pode folgar? Claro que pode. Eu folgo, Vaguinha folga, Munari folga, Valéria folga, tá tudo certo. Agora, não debochem da gente, cara. Não nos tratem como interioranos, como pessoas menores. Eu vou lá dizer qualquer coisa para aqueles trouxa lá e depois está tudo certo. Não nos tratem assim. A gente faz com seriedade o nosso trabalho, a gente faz com seriedade, a gente leva com seriedade a paixão que a gente tem pelo futebol, pelo clube de futebol, no meu caso o Grêmio, no caso do Munário Boca, no caso do Vaguinho o Inter. A gente gosta do Inter, do Grêmio, do Boca, a gente gosta do esporte, a gente gosta do trabalho. Não nos tratem como figuras inferiores, que às vezes é o que parece. Eu vou lá e digo qualquer coisa para aqueles caras lá e depois cala a boca deles. Não. Está na hora de mudar isso. Vou repetir. Eu tenho uma preocupação, que é transformar o torcedor do Grêmio em algo separado. Tipo, não precisa.
Não precisa. Depois eu digo umas coisinhas para eles lá e tá tudo bem. Isso está errado. Isso assim, é inacreditável, tá? Porque assim, não foi que o Grêmio jogou sábado, deu folga no domingo e a representação era ontem. O Grêmio jogou quarta, deu 4 dias de folga. 4 dias de folga. Aí no quinto dia... E ele saiu rapidinho depois da coletiva. Ainda mais. Exatamente. A coletiva foi a toque de caixa. A coletiva foi rápida porque tinha que viajar. Aí assim, mas para mim o problema não tá no Renato. O problema tá em quem está acima do Renato ou por não ter ninguém acima do Renato. Porque eu duvido que o Antônio Brum, o vice de futebol do Grêmio, e o presidente, o Alberto Guerra, eles acham isso certo. Eu tenho certeza que eles não acham isso certo. Isso a gente vai ver se o Renato sair, porque se o Grêmio tiver outro treinador ano que vem, o treinador não vai ficar fora do treino na representação. Então é só o Renato que pode fazer isso. Que eles não concordam. E aí, por que eles permitem isso? Então, assim, o Renato pediu... É que nem o Vaguinha chegar aqui e dizer assim... O Renato é a bola de segurança do Grêmio, Munari. Mas não dá, mas tem algum momento que tem que se impor, cara. Olha, é semana Grenal, essa semana não. Dentro de um clube que tem dirigentes inseguros. É isso. Esse é o cenário. Esse é o cenário. Eu escrevi hoje em GZH que enquanto o Roger trabalha, Renato joga xadrez. O que é jogar xadrez? Eu conheço um pouco do Renato, porque trabalhei bastante nas 3 passagens que ele teve pelo Grêmio, como repórter, e tive vários contatos. Aliás, o Renato é uma grande figura, inclusive uma ótima pessoa que faz bem e não cobra recibo, né? Ajuda as pessoas e não quer publicidade para isso. Considero ele uma boa pessoa. E ele é um cara que tem estrela e ele não move nenhuma pecinha no tabuleiro de xadrez dele sem que esse movimento seja estudado. Por isso, eu comecei a levantar ontem à noite a possibilidade de que o Renato tenha virado o jogo, mudado o foco para ele se tornar, a partir de agora, até o sábado, o personagem do Grenal. Resumindo, porque a gente tem pouco tempo. Se ele ganha o Grenal, a entrevista está prontinha. Vocês falaram um monte de bobagem durante a semana, que não tinha que dar folga, que eu não poderia folgar na segunda-feira. Tá aí, ganhei do Roger, que trabalhou a semana inteira, do D'Alessandro, que estava invicto, e eu ganhei o jogo. Pronto, holofotes nele. Agora, por vezes, minha amiga Valéria Possamay, nem todos os movimentos resultam em xeque-mate. Inclusive, eu acho, tá? Essa coluna, nós passamos aqui, nós vamos falar ali do Grenal do Roger. Vale a pena ler a coluna do Vaguinha hoje, tá? Na verdade, eu até falei com ele antes dele publicar, porque ele mandou no grupo. E aí eu acabei lendo no grupo mesmo, no grupo de Esporte GZH. E aí mandei uma mensagem para ele pelo seguinte: tanto eu quanto ele passamos uma semana inteira falando que era o Grenal do Roger. A partir desse movimento, que o Vaguinha detecta como uma jogada de... uma peça de xadrez, um lance de xadrez, o Grenal mudou de lugar. Exatamente por isso que o Vaguinha colocou agora. O Grenal bota todo o foco em cima do Renato. Ele leva todo o foco que estava em cima do Roger, ele leva para ele. A discussão é, isso é bom ou não, né? Se é proposital ou não. Eu acho que não é proposital, tá? Eu acho que o pensamento do Renato era tipo, cara, não tô afim de ir, cara. Vou terça, não vai mudar nada mesmo, tal. Eu não acho que tenha sido um lance, uma estratégia orquestrada, assim. Eu não acredito muito nisso, não. E aí fica muito também preso ao Grenal, que daí é algo que eu acho que a gente precisa passar um pouco, assim. É muito mais do que o Grenal, tá? É uma sequência. O Grêmio vai seguir tendo jogos importantes. O Grêmio está na segunda parte da tabela do Brasileirão. O Grêmio, na maior parte do Brasileirão até aqui, brigou contra o rebaixamento, não brigou por vaga na Libertadores, que é o elenco do Grêmio, com esse elenco que o Grêmio tem que brigar. Então, assim, não adianta o Renato ganhar o Grenal e dar discurso, gente. É fato que quanto mais tu trabalhar, a chance é maior de tu conseguir jogar bem e ter resultados. Isso é fato. Tanto é que todos os outros 19 treinadores do Brasil foram treinar. Quando os jogadores voltaram junto. Então não tem 19 treinadores errados e só o Renato certo. O Renato que é 11º colocado no campeonato, atrás do Vasco, que nem treinador tem. Que tem um treinador interino lá. Tá? Que é uma bagunça. O Vasco teve que trocar presidente, derrubou a SAF e o Grêmio está atrás do Vasco. Então, né?
Menos. E a questão é trabalhar, só que assim, a direção do Grêmio permite isso. Eu deveria ter tido, sabe o que? Ontem, um erro de arbitragem no treino do Grêmio, que daí o Bruno ia falar. Porque o Bruno ele tem que explicar pra torcida do Grêmio essa decisão do Renato não tá aí. Um erro de arbitragem Ele só no fala treino. quando tem erro. Ele só fala quando tem erro de arbitragem. Que coisa sensacional. Que daí poderia ser a chance de algum repórter perguntar pra ele e responder por que o Renato não estava no treino. Vou aproveitar para trazer também a participação da nossa audiência. Muito obrigado pela sua companhia. O Jonathan Campos está trazendo aqui. Bom dia para os cornetinhas do ar-condicionado. Podemos considerar o Renato um grande preguiçoso? Como assim ele fica no Rio e os outros jogadores treinam sem ele? O Gabriel Lima da Costa coloca aqui, bom dia, consagrados. Bavaguinha, o Renato é o rei da folga, mais que tu. Ah, brincadeirinha aqui. Brincadeirinha saudável da nossa audiência. Eu vou falar de novo. Não tá errado sentar com os amigos e tomar um chopinho. Talvez, na semana Grenal, tu possa fazer isso depois de ganhar o Grenal. Ou não, porque não vai ganhar.